De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje, a doutora Nádia Beth, ela é alergista, está conversando conosco sobre as doenças alérgicas. No bloco anterior ela explicou um pouco sobre essas crianças pequenas que não conseguem verbalizar, explicou que primeiro o que costuma aparecer de alergia é a intolerância. Alergia alimentar. Alergia alimentar, não é isso? E ela quer diferenciar aqui, vai explicar para a gente o que é intolerância e o que é alergia. Então, a alergia, ela é uma reação de hipersensibilidade e acontece geralmente a proteínas. Então, na infância, a principal proteína é a proteína do leite de vaca, né? Já a intolerância, ela se dá à lactose. Então, é uma deficiência de uma enzima que temos que ela não consegue digerir bem o leite. Então você começa a ter mal-estar. Então, é diferente a alergia da intolerância. Que não dá, a intolerância não dá aquelas escamações na pele, não dá coceira, nada disso, ou também dá? Não, a intolerância, os sintomas são principalmente do trato gastrointestinal. Diarreia, mal-estar, vômito. Ok. Vamos lá. A criança cresceu um pouco. Aí a segunda... O que é exato? Logo em seguida, após a alergia alimentar, vem o eczema atópico ou dermatite atópica, que já afeta uma população menor, né? Já não é tão frequente. Logo em seguida, chega a rinite alérgica, né? E essa rinite alérgica, ela persiste até a idade adulta e mesmo idosos sofrem muito com rinite alérgica. E rinite alérgica ganha de cistite nas mulheres, né? Porque é impressionante. Muitas mulheres, né? Eu tenho cistite, eu tenho minha cistite, e assim, mas rinite é impressionante, né? Rinite o pessoal confunde muito também, né? Algumas outras coisas, mas muitas vezes não é alérgica também, né? Se você puder explicar, então assim, o que caracteriza uma rinite alérgica? Então, cerca de 80% das rinites, elas são alérgicas. Então, a grande maioria é uma rinite alérgica. Então, os principais sintomas são obstrução nasal, aquele escorrimento nasal, que é a rinorreia, prurido, que é a coceira no nariz. Então, eu acordo, porque são os sintomas principalmente matinais, eu acordo espirrando muito. Então, espirros em salva, né? Não consegue respirar direito. Então, todos são sintomas de rinite. Daí é necessário fazer os testes para identificar a causa. Tem testes para isso? E como seriam esses testes? Para você trouxe algum material, seria aplicado a isso ou não? Isso. São os testes de rinite alérgica, mas também eles englobam outras coisas, como a alergia alimentar também. Eles são feitos no antebraço, com a colocação de extratos padronizados e uma reação imediata. Mostra um pouquinho, deixa eu segurar o microfone para você ir explicando. O que você gostaria de mostrar aí? Pode pegar e mostrar, por favor, para a câmera. Esse aqui é o ácaro. Pode falar que eu seguro para você. É o principal agente causador de alergia, principalmente da rinite alérgica. Então, é esse bichinho aqui. A gente não consegue combater só se viver dentro de uma bolha. Mas existem formas também de evitar o contato, né? Atenção que o bichinho não é desse tamanho, né? É bom avisar, né? Não, o bichinho a gente não vê. Não tem como procurar o ácaro. A gente só sabe que ele existe. Este é o maior responsável? Sim. O maior responsável de alergia, de rinite são os ácaros, né? Depois vem o pó, resquícios de barata. Também, às vezes, as pessoas ficam impressionadas porque barata é uma causa de alergia também. E os fungos, que aqui na nossa região, por ter um clima quente e úmido, favorece a proliferação de fungos nas casas. Tem uma pergunta aqui da produção que eu até gostaria que você explicasse, assim. Existem fatores de risco para a pessoa desenvolver alergia? A carga genética. Ok. Então, no caso da alergia alimentar, 50% das pessoas que têm alergia alimentar têm casos na família de pessoas com alergia alimentar. E os outros 50%? Não, aí os outros 50% são fatores de gatilho. Você tem uma predisposição... sempre tem a predisposição genética, né? Sim, você tem a predisposição genética. A carga genética é a principal deles. Ok. Existe, por exemplo, pessoas que têm alergia a exames contrastados, não é isso? Existe uma relação, já conversamos com outros colegas aqui, existe uma relação, por exemplo, da exposição, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame, vamos falar aqui de tomografia, que é bastante conhecido, né? Então, a tomografia, existe um contraste, uma substância que é injetada na veia para contrastar, vamos dizer, o aparelho urinário, é um exame que eu peço demais. Então,
A pessoa nunca teve alergia a nada, Ela pode desenvolver alergia numa primeira ou numa segunda exposição a esse produto? Numa primeira, não. Não, né? Não. Numa segunda, sim. Então, você já foi sensibilizado àquele contraste e numa segunda exposição você pode, sim, desenvolver uma reação alérgica. Agora, no caso do contraste iodado, é comum as pessoas fazerem reação que não é alérgica, não tem um mecanismo imunológico envolvido, mas apenas uma degranulação dessa célula que faz os sintomas, que são os mastócitos, né? E acontece uma reação na primeira vez que é exposto, mas não é alergia. Isso aí é uma reação do próprio contraste. E que pode ter a ver também com a velocidade de infusão, não é isso? Velocidade de infusão, é. Ok. Esses testes, por exemplo, vamos de novo com criança. O pediatra te encaminhou, que geralmente é por aí o caminho. E você precisa fazer algum teste nessa criança, teste cutâneo? Como é que funciona isso? Sim, faço primeiro uma análise clínica e verifico qual a necessidade da realização desses testes e o tipo de teste, porque tem os testes que são feitos no braço, aqueles que eu citei agora há pouco, e também tem os testes que são feitos colando substâncias nas costas dos pacientes. Então, se eu suspeito de uma determinada doença, eu escolho o tipo de teste específico para aquela doença. Entendi. E esse teste de contato é esse aqui que eu trouxe aqui. Esse aqui se chama FinChamber. Tem essas cápsulazinhas onde eu coloco as substâncias a serem testadas e coloco esse adesivo nas costas dos pacientes. Cola lá e pronto. Deixo lá e depois faço a leitura. Com 48 e depois 72 horas, tá certo? E aí eu verifico, faço a leitura e identifico ao tipo de substância que o paciente tem alergia. Certo. Nós vamos conversar depois sobre quarto de criança quando nasce, né? Porque às vezes a gente vai visitar alguns amigos, eu fico impressionado com tanto de bicho de pelúcia, com tanto de cortina, com tanto de... Bom, aí você vai explicar se isso deve ser feito ou não. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, já voltamos aqui com o Conexão Saúde.